Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Vamos dar continuidade a essa palavra que o Senhor, ele entregou a Josué diretamente. Até então Deus vinha falando por meio de Moisés. Moisés, ele está morto. E a partir de agora estamos vendo que Deus fala diretamente com Josué. Vamos ler dos versículos de 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Versículo 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Amém. Irmãos, eu creio que vocês têm ouvido, vocês têm acompanhado, e eu creio que vocês também estão orando por todos esses conflitos que temos visto no mundo. Eu creio que vocês estão atentos e vocês estão orando em relação a essas discórdias, a essas ameaças que temos visto em relação a grandes potências mundiais, e eu estou falando de potência bélica. Eu creio que vocês estão observando e vocês estão orando. Nós não estamos apenas em um contexto que Jesus disse, vocês ouvirão de guerras e sobre rumores de guerras. Também estamos ouvindo sobre rumores de guerras. Mas nós estamos, pensando no contexto mundial, nós estamos em um momento muito tenso. A humanidade passa por tensão geopolítica. E eu creio que você tem observado, e eu creio que você tem orado por isso. Tudo isso deve nos levar a orar, clamar a Deus, a interceder diante do Senhor por aqueles irmãos que moram nesses lugares de conflitos. Eu não sei o quanto você tem feito isso, mas eu quero incentivar você a interceder pela igreja presente nestes lugares. Entretanto, meus irmãos, não são estes conflitos que a igreja deve temer. Desde o princípio da criação, Deus deixou claro o nosso principal erro: desviar-se de sua palavra ao darmos crédito à voz da serpente sagaz, ou à voz do engano. Se há algo que a igreja deve temer é o desvio da voz do Senhor, da palavra do Senhor. E desde o início da história da criação, Deus, ele deixou muito claro que esse sempre foi e esse sempre será o principal ministério da serpente neste mundo: desviar os eleitos de Deus da voz do Senhor. Essa sempre foi, eu vou repetir, sempre será, sempre, o principal ministério da serpente neste mundo: desviar os eleitos de Deus da voz do Senhor. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus, ela revela quem Deus é, e ela mostra o caminho que nós devemos seguir. A palavra de Deus, ela liberta os servos de Deus da falsa piedade.
A palavra de Deus, ela livra os servos de Deus de caminhos tortuosos e sombrios. A palavra de Deus dá forças para aqueles que nem só de pão devem viver, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus gera vida, sustenta a vida e conduz à vida eterna. Além dos outros efeitos práticos da palavra de Deus, como corrigir, educar na justiça, consolar e trazer esperança. Deus sabe disso. Os inimigos de Deus sabem disso. O grande problema é que o povo de Deus muitas vezes negligencia essas verdades sobre a palavra de Deus. A grande prova prática é o quanto os crentes leem a Bíblia durante a semana. Nesse texto de Josué 1, nós já vimos que a fidelidade de Deus em sua palavra nos encoraja para que nós possamos realizar aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. E nós já vimos, queridos, como é a presença de Deus, o conhecimento, o senso da presença de Deus conosco que nos mantém firmes. O que importa é saber que o Senhor está comigo. Nós já vimos Deus mostrando isso para Josué. Nós vimos, não apenas no versículo 2, mas também no versículo 6, quando Deus falou a Josué sobre a tarefa específica que Deus deu a ele. No versículo 6, no versículo 2, aliás, Deus está falando sobre algo específico em relação a Josué. E no versículo 6, ele vai dizer a Josué: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometira dar aos pais dele. Isso não tem a ver comigo, isso não tem a ver com você, isso não tem a ver com a igreja, isso teve a ver especificamente com Josué. Seja forte e corajoso, porque eu prometi algo a Moisés, eu prometi algo ao meu povo de Israel, e eu vou usar você, e você irá cumprir o que eu estabeleci. Esse texto, meus irmãos, que estamos observando de 1 a 9, fala sobre fidelidade. Este é o tema dos versículos de 1 a 9, fidelidade. Mas nós enxergamos nesses textos uma mescla. Há uma mescla entre a fidelidade de Deus e a fidelidade do servo de Deus. Em alguns momentos nós enxergamos Deus revelando a sua fidelidade. Em outros momentos nós vemos Deus pedindo a fidelidade de Josué. A fidelidade de Deus está presente em sua palavra revelada, em suas promessas. E Josué deveria crer, Josué deveria confiar. Agora, a fidelidade dos servos de Deus está fundamentada em uma palavra muito conhecida: obediência. Quando eu entendo o que o Senhor pede de mim em sua palavra, imediatamente eu devo obedecer. Imediatamente eu devo obedecer. Quando eu entendo a palavra do Senhor, imediatamente eu devo obedecer. Nisso repousa a fidelidade dos servos de Deus. E dando continuidade, queridos, aos versículos 7 e 8, hoje nós vamos observar apenas o 7, nós vamos ver um pouco mais sobre a palavra de Deus e a fidelidade. Mas agora nós vamos focar na fidelidade do servo de Deus. Nós não vamos pensar agora sobre a fidelidade de Deus, porque o texto agora está falando sobre a fidelidade que está presente, deve estar no servo de Deus. E Josué nos representa. Porque nós também temos experimentado a revelação de Deus. Nós também temos compreendido o que Deus quer de nós. E nós vamos aprender hoje uma lição muito importante, muito prática, muito simples. Porque é exatamente no simples que nós nos perdemos. Nós não nos perdemos nas coisas difíceis. Nós nos perdemos nas coisas simples que sabemos. Mas é tão simples que nós não damos o devido valor. Isso é uma realidade do nosso coração. As coisas simples, muitas vezes, elas não têm o valor que elas deveriam ter. E a lição que eu gostaria de destacar, que Deus deixa para Moisés e deixa para nós nesta noite, é que é preciso força e coragem para manter-se somente no que Deus diz em sua palavra. É preciso força e coragem
para manter-se firme somente no que Deus diz em sua palavra. No versículo 7, Deus disse a Josué: então somente seja forte e seja muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tudo o que você faça, você seja bem sucedido. Eu já comentei com os irmãos que eu creio que o grande valor da reforma protestante não estava tanto nos 5 solas da reforma, não estava tanto na questão da fé, sobre a Escritura, sobre Cristo, sobre a graça, ou sobre a Deus toda a glória. Porque todos estes eram temas teológicos que a igreja abordava. A igreja apostólica, católica apostólica romana, ela falava sobre a fé. Ela falava sobre as Escrituras. Eu já disse isso aos irmãos. Poucos estudam tanto quanto padres católicos. Ela falava sobre Cristo. Ela falava sobre a graça, e ainda fala. Falava que Deus deve ser glorificado. Mas a grande ênfase da reforma está no que vem antes. Somente a fé. Não é a palavra do Papa. Não é a palavra da igreja. Não é a palavra da instituição. Somente a fé. Somente a Escritura é a palavra de Deus. Somente Cristo é o Senhor, somente a graça salva, somente a Deus toda a glória. Esse somente remove tudo aquilo que sustentava o cristianismo até então. Queridos, um dos maiores desafios que temos como povo eleito do Senhor não é apenas nos manter na palavra de Deus, mas o grande desafio que temos é nos manter somente na palavra de Deus. Porque nós nos deparamos com tantas outras coisas que surgem como acréscimo. A psicologia moderna, ela surge como um acréscimo. Você sabia que a psicologia, ela tem uma proposta, desde os seus pressupostos mais basilares, de dar uma resposta às questões da alma humana? É isso que significa a psique. A psique está relacionada à alma do homem. E quando a psicologia ela entra no cristianismo, ela vem com uma proposta de trazer algo a mais. E isso inundou a igreja. Inundou, literalmente, afundou a igreja. E os crentes passaram a acreditar que é possível crer em leituras humanistas a partir de uma observação também de cunho humanista para dar a resposta para o homem que foi criado por Deus. E a palavra de Deus, ela foi diminuída no seio da igreja. Eu não sou contra psicólogos, eu sou contra psicólogos que colocam algo além da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é suficiente. Amém, igreja? Ela é suficiente. É nesse somente as Escrituras que repousa o nosso grande desafio. E isso acontece no cotidiano. No cotidiano. No cotidiano você será desafiado a confiar em algo além das Escrituras. Você será induzido, impelido, você será seduzido para confiar em algo além das Escrituras. No último sermão nós vimos que a fidelidade de Deus, em suas promessas, nos convoca a termos posicionamentos diante do que Ele pede de nós. Quando Deus disse a Josué, Josué, seja forte, seja corajoso. Isso dependia de um posicionamento de Josué. Não dependia de Deus, dependia dele, dependia do servo. Isso tinha a ver com a dependência do servo de Deus. Senhor, eu tenho a sua palavra. A partir do momento que eu entendi a sua palavra, eu devo me posicionar. Isso me encoraja a me posicionar. E como eu me posiciono? Sendo forte e corajoso. Agora o Senhor continua convocando Josué a ser forte. Mas agora não é mais apenas corajoso, é muito corajoso.
há um posicionamento específico aqui. O posicionamento de Josué é em relação à palavra que o Senhor concedeu a ele, que ele deveria transmitir ao seu povo eleito. Nós vamos ver, se Deus permitir, no domingo que vem, no versículo 8, como Deus ele é mais específico, falando para Josué que aquilo que ele irá transmitir tem a ver com aquilo que ele tem. Ele é alguém que medita dia e noite na lei do Senhor. Ele se apropria cada vez mais da lei do Senhor. E ele transmite a lei do Senhor que está em seu coração. Versículo 8. Mas, meus irmãos, essa expressão no versículo 7 é muito interessante. Quando Deus diz a Josué, tenha cuidado de fazer. Literalmente no hebraico significa, Josué, haja rigorosamente. Seja rigoroso em sua ação. Seja forte, muito corajoso. E haja rigorosamente, segundo toda a lei que você recebeu. Meus irmãos, por que isso? Provavelmente Josué, como líder, e isso acontece com cada um de nós, ele poderia ser seduzido a trazer algo a mais, além da palavra do Senhor, quando ele experimentasse talvez uma pressão diante do povo de Israel. Josué viu Moisés experimentando essa pressão. Moisés, ele tinha claramente o que Deus queria para ele e para o povo. Mas muitos dentro do povo, inclusive da liderança, pressionavam Moisés para que Moisés tivesse uma postura diferente do que Deus havia falado. Temos a famosa rebelião de Corá. E tantos outros momentos. Mas há um exemplo mais claro nas Escrituras de alguém que deixou de lado os mandamentos do Senhor, porque ele deu ouvidos à pressão do povo. Não há algo mais maldito para nós do que temermos mais aos homens do que a Deus. Saul, ele recebeu uma ordem direta de Deus em relação aos amalequitas. E quando Saul chegou lá, ele viu muitas riquezas. Mas antes de fazer o que Deus mandou, ele percebeu que algumas coisas estavam acontecendo, o povo estava impaciente. Ele mandou o povo esperar, porque Samuel disse, vocês não vão se eu não sacrificar antes ao Senhor, para que vocês sejam abençoados por Deus. Samuel demorou de forma providencial. Ele demorou. A Bíblia fala que Saul ele ficou muito receoso, ele ficou muito incomodado, porque o povo começou a ficar disperso. E muitos começaram a sair. Sabe o que ele fez? Ele ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel. E olha o que ele disse para Samuel. Samuel, sabe por que eu fiz isso? Eu fui forçado pelas circunstâncias. Você demorou, o povo estava inquieto, e forçado pelas circunstâncias, eu fiz isso. Josué talvez ele passasse por isso. Também, Josué iria experimentar propostas dos povos que eles deveriam, dos povos que eles iriam se deparar, e eles não poderiam se aliar. Agora olha que interessante, muito interessante. Meus irmãos, como nosso coração precisa estar atento. E como nós precisamos depender do Senhor. Josué ouviu isso. Ele entrou na terra. E ele se deparou com 2 homens. E Josué ele teve compaixão desses 2 homens. Mas esses 2 homens, eles eram heveus, gibeonitas. E eles se passaram por um povo distante daquele lugar. E eles enganaram Josué. E eles fizeram Josué fazer uma promessa. Que Josué nunca faria mal para eles 2 e para o povo dele. E aí, de repente, Josué e o povo de Israel, eles estão conquistando a terra, e eles se deparam com quem? Com os gibeonitas. E quando eles vão fazer o que Deus mandou, os 2 aparecem. Você se lembra de nós? Você fez uma promessa para nós. E olha o que a Bíblia diz. Os israelitas aceitaram os alimentos deles.
e não pedir o conselho do Senhor. Vocês entendem porque antes Deus está falando para Josué, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, de toda a lei que recebeu. Ele já se desviou. No capítulo 9 ele já se desviou. Por vezes, queridos, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, diz a palavra. Por fim, queridos, ele também deveria ter força e coragem para manter-se somente no que Deus havia dito em sua palavra, diante das propostas do próprio coração. Não há nada mais capaz de desviar o servo de Deus da lei do Senhor, da palavra do Senhor, do somente a palavra do Senhor, do que o nosso próprio coração. Vocês sabem disso. Seja na tentativa de aliviar um sofrimento. Eu já vi tantos crentes abrindo mão da palavra do Senhor, que eles sempre creram, para tentar aliviar um sofrimento. Às vezes no argumento, diante de um argumento de que algo bom está sendo feito, ele deixa a palavra de Deus. O que eu estou fazendo também é bom. Saul falou isso. Samuel, não foi tão ruim assim. Olha os animais, os amalequitas. Eu pensei em não matar todos como Deus mandou, mas eu pensei em oferecer sacrifícios a Deus. Samuel diz, melhor para Deus é o obedecer do que o sacrificar. Desde hoje, o Senhor reprovou você. Queridos, a serpente sempre vem com propostas distorcidas da palavra de Deus, para que o crente considere a possibilidade da distorção. E é interessante porque eles fazem isso porque já foram enganados. Eles não acreditam que estão distorcendo a palavra de Deus. Quantos pastores se perdem nisso? Orem para que isso não aconteça comigo. Mas quantos pastores se perdem nisso? Quantos crentes se perdem em relação a isso? Você fala sobre a palavra de Deus em relação a algo que ele está vivendo e ele diz assim, não é bem assim, não é tanto assim, não é como você pensa. Meus irmãos, é a mesma fala da serpente para Eva, a mesma fala, não é bem assim. O pastor ele não prega a Bíblia, mas ele é alguém, sabe, ele ama o povo, é gostoso estar com ele é engraçado. Eu não estou pensando em ninguém. Quantos jovens perecem quanto a isso? Ela tá, a menina, eu estou apaixonado por ela, pastor. E ela está querendo ler a Bíblia comigo. Ela está pedindo para eu orar por ela. Cuidado! Quantos crentes negociam seus testemunhos no trabalho por isso? Quantos pais se perderam nisso na educação de seus filhos? Quantas igrejas estão vivendo essa distorção quando não há um esforço para entender o que Deus diz? O que se fala é, eu entendo assim. Eu entendo que Deus deseja assim. Eu entendo que Deus quer isso. Mas não o que Deus de fato diz. Meus irmãos, Moisés nunca negociou abrir mão dos preceitos que ele havia recebido. Diante da pressão do povo, diante da pressão do próprio coração, diante de outras propostas de uma vida mais tranquila, Hebreus vai dizer isso. Moisés, ele abriu mão do conforto, dos prazeres do Egito. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Porque ele cria nas promessas. A palavra de Deus para ele tinha estava num patamar tão elevado que ele não rebaixava a palavra de Deus. Josué, diante de todos os temores que já existiam, diante de todos os desafios que viriam, diante de todas as preocupações que tomavam o seu coração, diante de todos os desafios com o povo que estava diante dele, Deus diz a Josué, tão somente seja forte e muito corajoso,
Você deve agir rigorosamente, segundo toda a lei que o meu servo Moisés, ele ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Meus irmãos, a partir desse episódio, é muito interessante, porque a partir desses momentos de Moisés com Deus, e agora Deus com Josué, e começou com Deus e Moisés, essa expressão se tornou conhecida em Israel, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu quero ler para os irmãos o que Moisés diz em Deuteronômio 28:14. Não se desviem de todas as palavras que eu hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Sobre o rei Josias, a Bíblia diz: o rei Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de seu pai Davi. Não se apartou deste caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. 2 Reis 22:2. Provérbios 4:27. Salomão falou para o seu filho: não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Queridos, literalmente, sabe o que isso significa? O não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, literalmente significa: não tire os pés do caminho. Não se incline nem de um lado, nem para o outro. Não cogite a possibilidade de seguir algo diferente do que eu digo. Deus havia dado instruções específicas a Josué, muito específicas, do capítulo 31 a 34, em relação ao povo, em relação ao que eles deveriam fazer, em relação à morte de Moisés, em relação a Josué assumir. Deus falou muitas coisas para ele, mas o que Deus está dizendo no versículo 7 para Josué é em relação aos preceitos, à lei do Senhor, aos mandamentos do Senhor perpétuos, que nós também guardamos. Josué deveria ter uma única fonte. Grave isso, querido. Porque isso que eu vou falar, você crê. Mas eu estou falando na prática. Josué deveria ter uma única fonte de autoridade de sua vida: a palavra de Deus. A palavra de Deus. Deixa eu dizer uma verdade conhecida, só relembrar. Sempre, sempre, sempre no povo de Deus, entre o povo de Deus, no meio do povo de Deus, a serpente colocará os seus falsos profetas. Sempre. Sempre foi assim. O falso profeta é aquele que distorce o que Deus diz. Todo falso profeta, ele nasce da semente da serpente. Todo falso profeta, ele é gerado no ventre de Satanás. Todo falso profeta. E todo falso profeta é aquele que distorce o que Deus diz. Seja numa igreja evangélica, seja em qualquer outro lugar. Todo falso profeta distorce o que Deus diz. Eles dizem o que Deus nunca disse. Eles falam o que eles sentem e pensam. Segundo Paulo, eles são inimigos da cruz de Cristo, porque eles falam aquilo que está de acordo com o seu próprio ventre. Eles não estão pensando nas ovelhas, eles estão pensando neles mesmos. São falsos profetas. Não tenha medo, meu irmão, de apontar e dizer: se está desviando o povo de Deus da palavra do Senhor, é um falso profeta. Mas ele é um pastor muito conhecido, é um pastor conhecido, falso profeta. Pronto. Pensam o que Deus nunca pensou, sonham o que Deus nunca sonhou. Deus já tinha dito isso ao povo de Israel. Esses daí, eles dizem: o Senhor diz, eu nunca falei isso. Nunca. Eles dizem: eu sonhei, mas eu nunca revelei nada a eles. Eles sonham do próprio ventre. E é interessante, grave o que eu vou dizer. Todas as vezes que o povo de Deus dá valor a essas coisas, a palavra de Deus, no meio do povo de Deus, ela já está em descrédito. O povo prefere essas coisas. Eu não estou falando de vocês.
mas pode acontecer. Jeremias, que combateu os falsos profetas, juntamente com Ezequiel, ele disse: coisa espantosa e horrenda está acontecendo na terra de Israel. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes estão dominando de mãos dadas com os profetas. E o meu povo gosta disso. E Deus diz, por meio de uma pergunta: porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Aos presbíteros de Éfeso, Paulo exortou: se levantarão homens falando coisas pervertidas com o propósito de arrastar os discípulos de Cristo. Surgirão no meio de vocês. O que Deus disse a Josué, Paulo disse a Timóteo: Timóteo, procure apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade não significa conhecer de Gênesis a Apocalipse, conhecer todos os livros da Bíblia. Manejar bem a palavra da verdade é cortar em linha reta, é dizer exatamente o que Deus diz. Queridos, não podemos cair na antiga e eficaz cilada da serpente. Nunca podemos negociar aquilo que é inegociável. A palavra de Deus é inegociável. Rejeite. Quando você vir alguém, ouvir alguém, mesmo que seja num ambiente cristão, falando algo diferente da palavra de Deus, rejeite. Não negocie em nome de uma amizade ou não criar um mal-estar. Está no nosso estatuto. Aqueles que estão na sala dos novos, ou que saíram há pouco tempo, está no nosso estatuto que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Deixa eu explicar isso para você. A Bíblia não é um livro de regras. Faça isso, não faça isso. Ela é a nossa norma. Ela não é um livro que tem regras. Ela é a nossa regra. Ela é a nossa régua. Ela é o nosso crivo. Ela é o nosso filtro. Ela é a base da nossa fé. Mas é o que a Bíblia diz que é a base da nossa fé, não o que a Bíblia não diz. Ah, a Bíblia não diz isso. Ah, não diz? Então eu não pratico. O que ela diz? Isso eu pratico. Ah, mas a Bíblia não fala sobre todas as coisas. Ok, mas a minha fé está pautada no que a Bíblia diz, não no que ela não diz. O que ela diz sobre isso? Ah, mas ela não diz exatamente isso. Ok, o que os princípios de Deus revelam sobre isso? Eu quero saber o que Deus diz, não o que Deus não diz. Meus irmãos, queridos irmãos, é a prática da nossa vida que revela o quanto nós cremos na palavra do Senhor. E eu quero aproveitar esses minutos restantes para aplicar essa verdade tão importante. Nós estamos, meus irmãos, nos deparando com a fidelidade de Deus o tempo todo, nesse texto. E agora Deus fala para Josué que ele deve manifestar a sua fidelidade obedecendo a sua palavra. E diante de tantos desafios, Josué precisava ter muita coragem, muita força, para poder fazer aquilo que Deus desejava dele. Mas é interessante porque aqui Deus enfatiza algo que Josué deveria trazer para ele, e nós também devemos trazer para nós. Queridos, nós precisamos ter força, nós precisamos nos levantar, nós precisamos ser corajosos e não negociarmos a palavra de Deus. Nós estamos sendo um povo muito passivo. E eu não estou falando em relação à política, eu estou falando no contexto do povo evangélico. Nós não podemos ser tão passivos nas nossas conversas, no nosso ambiente, nós negociamos o que Deus diz. Porque nós não queremos criar um mal-estar. Nós não queremos que as pessoas fiquem chateadas conosco.
Então eu gostaria de deixar alguns passos, pelo menos 4, muito práticos, para que nós possamos nos manter firmes somente no que Deus diz. Primeiro princípio, você precisa conhecer o que Deus disse de fato. Para você se manter somente na palavra de Deus, você precisa conhecer o que Deus diz. E querido, querida, você precisa conhecer a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é o norte da minha vida, eu não quero me perder. Mas se eu perco o norte, eu me perco. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus, o que Deus disse. Então se você tem dúvida quando você ler a Bíblia, quando você se depara com um texto e que você tem dúvidas, meus irmãos, na igreja Deus levanta homens com dons do ensino. A igreja tem um pastor, e eu já disse para você, o pastor não está apenas para te ajudar a resolver problemas. O gabinete pastoral não é apenas para tratar alguma questão, algum pecado. Eu estou aqui para ajudá-lo a caminhar com o Senhor, a conhecer a palavra de Deus. Temos irmãos aqui com o dom do ensino. Procure. Esses irmãos vão se aprofundar e vão te ajudar a entender aquilo que Deus diz de fato. Não aquilo que você está pensando. Mas não fique com a dúvida. Não fique. Deixa eu aproveitar e dar uma palavra pastoral para você. Eu tenho ouvido isso com frequência. Pastor, me desculpe, eu estou chegando até o Senhor, mas eu não quero incomodar. Você não me incomoda. Pastor, eu quero tirar uma dúvida, mas eu vou incomodar o Senhor. Não, você não me incomoda. Eu amo explicar a palavra de Deus. Eu me alegro. E se não der tempo, a gente marca um horário. Nem que seja daqui a 3 meses. Brincadeira, irmãos. Mas não fique com dúvidas. Não fique. Você precisa conhecer o que Deus diz de fato. Pastor, qual é a sua interpretação de Apocalipse? Tudo bem, eu posso dar em outro momento, mas tem coisas mais práticas. Por exemplo, nós devemos amar como Cristo nos amou e nós estamos tendo dificuldades. Como eu faço isso, pastor? Pastor, como eu lido com... Como que eu sei o que Deus pensa de fato em relação a essa prática que eu estou tendo? Eu vou te ensinar. Pastor, eu tenho dúvidas em relação a isso. Vamos lá, vamos ver o que Deus diz. E não tenha dúvida, eu não tenho dificuldade de dizer para você, você está errado. Eu não tenho, porque é o melhor para você. Segundo conselho, você deve elevar a palavra de Deus a um patamar mais elevado de todos. Querido, se a palavra de Deus não estiver elevada em nossos corações, ela não terá peso de excelência e peso em nossas decisões. Eu estava pregando semana passada, domingo passado, na igreja do pastor Lielson, Igreja Batista Bíblica Betel, e eu estava falando exatamente isso para eles. Muitas vezes crentes chegam, pastor, olha o seguinte, eu estou com um plano de mudar para outro país, e nós estamos pensando em fazer isso, e vai. Aí passa um tempo, pastor, ore, porque nós estamos procurando igreja, não estamos encontrando. Como que você foi? Sem saber o principal. O que você está pensando quando você vai para outro país, crente? Uma vida melhor? Um ônibus sem fumaça? Pessoas educadas? Ruas sem lixo? Um ar mais rarefeito? É isso que você está pensando? Você não pensou na igreja? A sua vida depende da igreja. Se você toma uma decisão como essa, se você não considera a igreja, o que move você a tomar uma decisão não é a palavra de Deus. E você precisa saber disso. Ninguém vai falar isso para você, eu preciso falar. Sonhadores em plantão. Os sonhadores de plantão aí. Davi disse: os preceitos do Senhor são mais desejáveis para mim do que o ouro. Mais do que o muito ouro depurado. São mais doces que o mel. Os preceitos do Senhor, eles são mais doces do que o destilar do mel. Salmo 19:10.
Terceiro princípio que você tem que considerar. Não caia na falácia de que há algo melhor fora da palavra de Deus. Não caia na falácia de que há algo melhor fora da palavra de Deus. Não há. Não há nada de bom em tudo aquilo que não pode ser amparado pela palavra de Deus. Veja o pedido de Jesus. Qual foi o pedido de Jesus ao Pai, pelos seus discípulos e por nós também? Senhor, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Purifique, Pai, as minhas ovelhas na tua palavra. Porque a tua palavra, ela é a verdade. E está o crente querendo amadurecer na fé sem a palavra de Deus. Isso nunca irá acontecer. Por último, não ceda 1 milímetro quando as coisas ficarem difíceis. Moisés é o exemplo. O faraó disse a Moisés: Moisés, podem adorar a Deus. Vai os homens, vai as mulheres. Tá bom, eu não queria deixar as crianças. Vai as crianças. Mas deixa aqui pelo menos os animais. O que Faraó queria? Deixa um vínculo. Moisés olha para Faraó e diz assim: nenhuma unha dos israelitas ficará no Egito. Sabe por quê? Deus mandou eu levar todos, inclusive os animais. Nenhuma unha ficará. Então, quando as coisas ficarem difíceis para você, não ceda 1 milímetro. Tenha força, tenha coragem, tenha ousadia, tenha firmeza. Meus irmãos, com certeza nós pagaremos um preço por isso. E às vezes um preço alto. Quando você perceber um conselho, quando você perceber que você está titubeando entre a obediência e a desobediência, não ceda. Seja firme, porque Deus fortalecerá você ainda mais. Queridos, eu creio que para muitos de nós, é o que eu creio, para muitos de nós que conhecemos e cremos na palavra do Senhor, a nossa maior dificuldade é a falta de ousadia e falta de coragem. Sabe por quê? Nós tememos as perdas. Nós tememos as perdas em nome da verdade. Nós tememos os desconfortos. Nós tememos os conflitos que a obediência produz. E eu fiquei pensando nisso. Se Jesus ele tivesse esses temores que nós costumamos ter, nós não estaríamos aqui nesta noite. Jesus ele é tão amável. Ele é tão amoroso. E esse amor em pessoa, literalmente, ele disse: não pensem que eu vim trazer a paz. Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer espada. Eu vim colocar a filha contra a sua mãe, o filho contra o seu pai, a nora contra a sua sogra. Uau! Sabe por que ele disse isso? Ele completa. Porque todo aquele que por amor a mim experimentar esses conflitos em seus relacionamentos, este será bem-aventurado. Porque por causa de mim, famílias irão se dividir. Quando você falar, eu amo a Deus, eu amo a Cristo e amo a palavra de Deus e eu não cedo 1 milímetro, você experimentará conflitos. Vocês já viram como as crianças elas são ousadas? As crianças são ousadas. O adulto às vezes não tem coragem de dizer algo para outro. Aí vem uma criança, filho do crente, e diz assim: olha, se você não crer, você vai para o inferno. Você tem que crer em Jesus. E aí fica o adulto todo constrangido. Eu não sei se você já passou por isso.
todo constrangido, quase que falando assim, calma, não creio no que ele está falando, não. Meus irmãos, nós perdemos a oportunidade, muitas vezes, de honrar a Deus. Não porque não amamos a Deus, não porque nós não cremos na palavra de Deus, mas porque tememos mais a homens do que a Deus. Essa exortação também é para mim e para você. Seja muito forte, seja corajoso, muito corajoso, para não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo aquilo que eu dei a você. Eu já estou caminhando para o fim. Mas eu quero dizer algo mais prático para você, meu irmão, minha irmã. Para mostrar o quanto nós precisamos de coragem. Se o Senhor diz que nós devemos descansar, se o Senhor diz que nós devemos descansar e confiar, não há o que discutir. Nós discutimos muito. Não há o que discutir. Quem anda com Deus, ele não se apega às circunstâncias. Pare de cultivar pensamentos que te deixam mais incrédulo. Você sabia que você está incrédulo? Você cultiva pensamentos que não produzem fé em você, produzem incredulidade no poder de Deus. Pare de desconfiar. Deus, ele está no controle de nossas vidas. Deus, ele está cuidando de cada detalhe. Então, deixa eu dizer algo muito específico para o seu coração. Tenha força e tenha coragem para aquietar a sua alma. Você precisa fazer como Davi, eu preciso fazer como Davi. Diga algumas coisas para a sua alma. A sua alma está precisando ouvir algumas verdades. A sua alma está precisando ouvir algumas verdades. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, aquiete-se e veja que eu sou Deus. Mas a sua alma questiona. Aí Davi diz, por que você está abatida, bendita alma, dentro de mim? Sabe qual é a resposta? Não faltarão motivos para a alma estar abatida. Ela vai dar uma lista para você. A sua alma, a sua mente vai dar uma lista de motivos para você estar abatido. A grande questão é que a palavra de Deus diz, coloca uma lista muito maior para você confiar e se aquietar. Então, não negocie a palavra de Deus, aquiete-se. Se o Senhor diz que você deve perdoar, não negocie. Não procrastine a obediência. No que depende de você, Deus deve ser honrado na sua obediência. Mais importa agradar a Deus do que a homens. Não se negocia a palavra de Deus. E um conselho que eu dou para você, esteja disposto a desagradar a você mesmo. Vale a pena. Desagrade a você mesmo se for preciso, mas não desagrade a Deus. Crianças, onde estão as crianças? Se o Senhor diz em sua palavra que a desobediência aos seus pais é um pecado terrível, não desobedeça. Não desobedeça. A desobediência aos pais está lá em Romanos capítulo 1, é rebeldia contra Deus. Se o Senhor diz que devemos abandonar os nossos ídolos identificados, não negocie um acordo de convivência com a serpente. Não negocie. Destrua imediatamente os seus ídolos do coração. Imediatamente. Hoje ainda. Eu já disse para os irmãos, se você tem dificuldade de controlar alguma coisa que leva você a pecar, destrua o que está te controlando. Você não vai chegar em casa e quebrar o computador, você não vai jogar o celular fora, mas você precisa fazer algo imediatamente. Se o Senhor diz que o marido é o cabeça da mulher, maridos,
E o cabeça do seu lar, não fique negociando isso. Mais uma vez eu digo, tenha força e tenha coragem. Pegue na mão da sua esposa e dos seus filhos e vá orar com eles. Leia a Bíblia com a sua esposa, ore com ela. Não negocie a palavra de Deus. Você é o cabeça do seu lar, nada muda isso. É a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, se o Senhor diz que estará conosco todos os dias, não duvide disso. Quando as paredes parecerem que estão desmoronando e o chão parecer que está caindo. Seja forte, seja corajoso, não se desvie. Por fim, o que o Senhor quer de Josué e de nós é que nós sejamos resolutos. Tem um hino antigo que diz: resolutos avançai, trabalhando por Jesus. Resolutos avançai. Seja forte e corajoso. Haja rigorosamente, para que você faça conforme toda a lei que você recebeu. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E confie no Senhor. Você nunca vai encontrar um servo de Deus, uma serva de Deus, que se frustrou porque confiou demais no Senhor. Dependência de Deus é fruto de humildade. Só pessoas humildes dependem. Pessoas orgulhosas, elas seguem o seu próprio coração. Somente servos humildes elevam a palavra de Deus acima de suas próprias convicções humanistas. Mas se você está cansado, a palavra de Deus diz, Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, como diz Isaías. E qual é o resultado disso? O resultado está no final do versículo 7. Deus diz a Josué que você será bem-sucedido por onde quer que você andar. E este é um sucesso diante de Deus, não diante dos homens. O sucesso para um crente é andar em obediência à palavra de Deus, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Você será bem-sucedido por onde quer que você andar. Eu não sei se você já memorizou o Salmo 1. Um desafio para você. Memorize o Salmo 1. Mas o Salmo 1 nos ensina que a obediência à palavra de Deus é uma árvore de frutos abençoadores. Que Deus me ajude a conduzir vocês até o fim da minha vida nessa palavra, não me desviando nem para a direita, nem para a esquerda. E que você permaneça desejoso de obedecer essa palavra, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Mas para isso, seja forte e muito corajoso. Amém, irmãos? Vamos orar.